Lucas capítulo de número 9, verso de número 51. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém, e mandou mensageiros diante da sua face, e indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos, para lhes prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os discípulos iam ao Cafe e ao Canaã. Vendo isso, disseram: Amo, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma? Como Eliau também fez. Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois? Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Aleluia. Podeis vos assentar, igreja. Aleluia. Amada igreja do Salvador Yahushua, estejais atento a estas palavras que sairão da boca do nosso eterno Criador, pois as suas palavras são kadoshis, as tuas palavras são vida e espírito para a nossa natureza divina. E estas palavras, elas frutificam a vontade do Altíssimo em nosso viver. Irmãos, nós temos sido vocacionados a viver cumprindo uma missão aqui na terra. Nós fomos designados pelo próprio Yahu para que, por meio da capacitação que vem do Espírito, nós possamos combater o bom combate e prosseguir firmes e constantes e sempre abundantes nesta missão. Nós fomos chamados para ser peregrinos aqui na terra. Nós não somos mais deste mundo, como Yahushua deste mundo não é. A igreja, ela não pode se conformar com o viver dos habitantes desta terra, porque desde o momento que nós estamos em comunhão com Yahushua, a palavra diz que nova criatura nós somos. Yahushua, ele nos guia em verdadeira justiça e pureza de caráter, para que não venhamos viver uma vida tortuosa. Nós fomos alistados por Yahushua para sermos bons soldados diante do bom combate, entendendo de que nós estamos diante de uma grande missão, a missão de buscar e salvar os que estão perdidos. E para que isto ocorra, nós temos que estar compreendendo de que não podemos estar cocheando entre dois pensamentos. Quando é que nós estamos cocheando entre dois pensamentos? Quando nós passamos a amar o mundo e as coisas que neste mundo há. Mas infelizmente, irmãos, se não formos fiéis diante da nossa missão de ir por todo o mundo e pregar a palavra do Altíssimo a toda criatura, para que todos os que ouvem a sua palavra possam se arrepender, se converter e viver em novidade de vida, se não formos fiéis diante desta batalha, nós infelizmente seremos reprovados por Yahu naquele dia.
Amada igreja do Salvador Yahushua que está aqui na cidade de Sertãozinho, temos que ir por todo o mundo, anunciar as boas novas da palavra que tem saído da boca do Salvador Yahushua, anunciando os pecadores que eles precisam crer naquele que veio para salvar a humanidade. Quem crer em Yahushua será salvo, mas quem não crer, infelizmente, será condenado. Nós temos, irmãos, que compreender que desde o momento que nós temos sido nascidos pelo Espírito do Altíssimo, diz a palavra que nova criatura nós somos. A palavra aqui ela nos mostra, irmãos, um fato que indignou o coração dos apóstolos, pois Yahushua havia enviado eles adiante dele para prepararem repouso para o nosso amo, pois o nosso amo Yahushua ele estava fazendo a sua obra de buscar e salvar os que estavam perdidos, mas os samaritanos rejeitaram, os samaritanos recusaram oferecer pouso para o nosso Salvador. Os apóstolos ficaram indignados, eles ficaram irados, eles já estavam se manifestando com o espírito de vingança contra a vida dos samaritanos. Irmãos, nós fomos chamados para salvar a alma dos homens e não para destruir a alma dos homens. A nossa missão não é destruir, a nossa missão é salvar. A missão de Yahushua ao vir nesta terra foi de buscar e salvar os que estão perdidos. Yahushua ele não tem prazer na morte do ímpio, mas ele espera que o ímpio se arrependa e se converta, para que ele não venha cair em condenação. Nós temos que ter paciência. O Altíssimo diz na tua palavra que para tudo há um tempo diante do propósito que Ele tem determinado pelo seu desígnio para se cumprir aqui na terra. Nós temos que saber esperar no Altíssimo, irmãos. Nós temos que andar na presença do Altíssimo através de uma viva esperança. Não podemos estar andando por vista, não podemos estar desistindo dos pecadores. Temos que estar orando e intercedendo por aqueles que ainda não têm os seus ouvidos abertos para receber a palavra da salvação. A nação Yashoru, infelizmente ela tinha ouvidos para ouvir, olhos para ver, coração para sentir e perceber a presença do autor da vida no meio deles, do bom pastor no meio deles, mas infelizmente a vida religiosa que eles levavam fizeram deles homens movidos de espíritos religiosos, os quais, infelizmente, eles honravam a Yahushua apenas de lábios, mas o coração daquele povo estava distante de Yahushua, porque eles ensinavam doutrinas que são preceitos de homens. E nós estamos rodeados
nós estamos cercados de diversas pessoas que rejeitam de forma explícita a verdadeira palavra do Salvador. Em Yahushua, irmãos, ele repreendeu os seus seguidores que estavam manifestando sentimento de vingança contra os samaritanos. Em Yahushua ele disse: não sabeis vós de que espírito sois? Nós temos um espírito, irmãos, que pela doutrina dos ensinamentos de Yahushua, nós somos doutrinados, nós somos disciplinados a abençoar aqueles que nos amaldiçoam, a amar aqueles que nos odeiam. Não podemos amaldiçoar, não podemos nunca jamais odiar. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, não é contra o homem nem contra a mulher que não tem o discernimento que nós temos. Todos aqueles que foram imergidos pelo Espírito de Yahushua são guiados pelo Espírito de Yahushua. O Espírito de Yahushua, ele nos guia em verdadeira justiça e pureza de caráter, para que possamos manter uma comunhão de estarmos participando da sua natureza divina. Ainda que muitos nos rejeitem, todavia não rejeite tais vidas. Ainda que muitos nos criticam, todavia aqueles que estão na missão de salvar, nós temos que ignorar tais coisas. Não podemos fazer como os discípulos fizeram, porque o nosso amo os corrigiu, os repreendeu, os disciplinou e disse: não sabeis vós de que espírito sois? Hoje nós estamos vendo, irmãos, que há diversas pessoas que estão afirmando que vão morar na Nova Jerusalém, onde se faz presente o nosso amo eterno Yahushua, maldizendo as pessoas, tratando pessoas com sentimento de ira, de vingança. Diz a palavra, irmãos: ireis, porém não pequeis. Podemos ficar nervosos pelas atitudes dos homens aqui na terra, todavia não podemos deixar que a ira possa produzir o pecado dentro dos nossos corações, ao ponto de guardarmos ira, guardarmos ódio, guardarmos vingança daqueles que infelizmente não foram despertados para a vida eterna. Irmãos, a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Aqueles que são ceifeiros da seara do Salvador Yahushua não podem medir esforços, tem que trabalhar a tempo e fora de tempo, anunciando esta boa palavra, que é vista pelas Escrituras como uma boa semente. Temos que semear em terras boas e em terras más. Temos que semear a palavra, que é uma semente genuína, no coração de homens e mulheres bons e maus. Quantos de nós que éramos terrivelmente maus, que maquinávamos dentro de nossos corações diversos sentimentos de vingança, diversos sentimentos de ódio, e hoje Yahushua, pela liberdade que Ele tem encontrado dentro de nossos corações, Ele está nos libertando para que nós venhamos viver enxergando
a natureza da missão que nós temos recebido da boca dele, porque ele disse: ide por todo o mundo, pregai a minha palavra a toda criatura. Quem crer e for imergido será salvo, mas quem não crer será condenado. A condenação não cabe a nós fazer, pois Yahushua disse: não condeneis para que não sejais condenados. O julgamento não cabe a nós fazer. Como ceifeiros da grande seara do nosso amo Yahushua, nós temos que trabalhar, semeando a boa semente, que é a palavra que nos ensina a amar, a perdoar, a salvar, a ensinar com espírito de mansidão. Irmãos, Yahushua, ele pode fazer de homens que estão na criminalidade, de mulheres que estão na prostituição, como verdadeiros adoradores. Porque quando Yahushua, ele é recebido no coração do pecador, ele liberta o pecador, assim como ele tem nos libertado. Em Yahushua ele disse: eis que eu estou à porta e bato. Em Yahushua ele é a palavra. Em Yahushua ele é a verdade, que está à porta do coração do pecador, e ele bate. Quando nós batemos na porta para chamar alguém, muitas das vezes nós batemos uma vez, batemos a segunda vez, e para sermos atendidos, às vezes batemos até a terceira vez. Por quê? Porque queremos nos comunicar com aquelas pessoas que estão dentro de seus lares. E Yahushua é Espírito, irmãos. Sendo Espírito, ele é representado pela palavra viva. A palavra viva que está diante do pecador, batendo na porta do coração dele. E Yahushua ele diz: se alguém abrir a porta, entrarei em sua casa, me alegrarei com ele e ele comigo. Quantos de nós que nos alegramos quando Yahushua nos deu o privilégio de ter a vida dele, o Espírito dele em nosso ser. Não foram nós que escolhemos a Yahushua, mas foi Yahushua que nos escolheu a nós, para que diante da vocação que ele nos escolheu, nós venhamos ser responsáveis diante da missão que ele nos designou. Nós temos, irmãos, que ser sinceros e verdadeiros, como verdadeiros adoradores. Temos que dar testemunho da verdade, onde nós pisamos as plantas dos nossos pés na seara do Altíssimo, porque a seara é grande, seja no trabalho, seja no comércio, seja numa empresa, seja no meio da tua parentela, ali é seara. A seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Nós anunciamos esta palavra para pessoas de perto e de longe, pessoas no Brasil e pessoas fora do Brasil estão ouvindo esta mesma mensagem que os irmãos estão ouvindo. E Yahushua ele está manifestando o desejo de entrar na vida de diversas pessoas que estão dando a ele a liberdade de entrar em seus corações. Então, amados irmãos,
Nós temos que trabalhar enquanto é dia, nesta seara grande do nosso Ame Yahushua, porque são poucos os ceifeiros. Muitas das vezes nós nos sentimos sobrecarregados diante da tamanha obra que nos tem sido confiada pelo nosso amo. Mas não desanimeis, esforçai-vos, tende bom ânimo, permanecei firmes. Permanecei firmes e constantes e sempre abundante na obra da seara do Ame Yahushua, porque a recompensa virá. Pois Yahushua disse: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz. Ele quer, irmãos, achar liberdade na vida de outras pessoas, para entrar na vida delas, assim como Ele entrou na nossa. E Ele vai nos recompensar, como Ele disse: eis que cedo venho, o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Nós temos recebido um Espírito que não provém do mundo, irmãos. O Espírito de Yahushua é na vida daqueles que estão dando testemunho da verdade através de toda a sua maneira de viver. Por isso, irmãos, nós temos que entender que assim como Yahushua ele disse na sua palavra: eu para isso nasci e vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Aqueles que são escolhidos por Yahushua, eles têm vindo a este mundo para ter um encontro com Yahushua. E diante deste encontro com Yahushua, assim como Yahushua transformou a vida de profetas, de apóstolos, de homens e de mulheres, semelhantemente Ele estende esta obra nos nossos corações dia após dia. Amada igreja do Salvador Yahushua, não é tempo da igreja se descansar. Não é tempo da igreja buscar conforto. Não é tempo da igreja procurar repousos nesta terra. Não busque repouso nesta terra. A palavra do Altíssimo Yahu, ela nos diz: levantai-vos e andai e trabalhai, porque não será aqui o vosso descanso. Temos que trabalhar a tempo e fora de tempo, semeando a boa semente como bons ceifeiros, trabalhando na seara do Ame Yahushua, porque a sua seara é grande, mas são pouquíssimos os ceifeiros. Nós temos que entender, irmãos, o Espírito pelo qual está em nós para cumprir esta missão. Sabemos, irmãos, que sem a pessoa do Ame Yahushua vivendo dentro de nós, nós não temos condições de fazer nada. É por isso que Yahushua disse: sem mim nada podeis fazer. Aqueles que são imergidos pelo Espírito de Yahushua, esses tais são guiados pelo seu Espírito a amar, a perdoar, a relevar, a sofrer o dano, a levar a carga uns dos outros, a perseverar na oração. Este tem que ser o Espírito que tem que estar habitando dentro de nós.
Aqui em Lucas capítulo 9, verso 55, Yahushua disse: voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: vós não sabeis de que espírito sois? Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. O que é que destrói a alma do homem? O pecado. Se nós der lugar para o pecado, com espírito de ódio, com espírito de vingança, com espírito de ira, nós podemos destruir a alma dos homens. Temos que vigiar no que falamos, temos que vigiar no nosso testemunho, temos que vigiar em toda a nossa maneira de viver, porque nós temos sido ressuscitados espiritualmente com Yahushua, que Yahushua lhe diz: em verdade vos digo, que aquele que ouve a minha voz e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Nós temos que ter, irmãos, entendimento que o Espírito que habita em nós é o Espírito que nos oferece vida eterna. Aleluia! Aleluia! Então nós temos que vigiar, irmãos. Nós temos que vigiar porque o tempo está próximo. Temos que guardar a palavra do Altíssimo dentro do nosso coração. Você está preocupado em ganhar uma alma para o reino do Salvador Yahushua? O que é que você está fazendo para ganhar uma alma para o reino do Salvador Yahushua? A igreja, ela deve perseverar unanimemente, com toda a oração e súplica no Espírito por todos os dias da sua vida, orando e intercedendo pela salvação das almas, pela salvação dos perdidos. Quer contemplar os seus parentes e familiares salvos? Ore por eles, chore por eles, clame por eles, interceda em orações em favor da salvação da alma deles, porque nós temos que trabalhar na seara, cuidando da lavoura que é do Altíssimo. Irmãos, nós somos seguidores do Salvador Yahushua. Aqueles que trabalham no reino do Salvador Yahushua têm que ter o Espírito de Yahushua guiando ele em toda a verdade, guiando ele em toda a sua maneira de viver. Então, amados irmãos, temos que vigiar e guardar a palavra da salvação. Quero convidar a igreja a abrir a tua Bíblia para complementarmos esta palavra em aos Romanos capítulo 8, verso 9. Nós temos, irmãos, que entender que o Espírito pelo qual nós temos recebido, ele é o Espírito da verdade, que foi prometido por Yahushua aos seus seguidores. Aos Romanos capítulo 8, verso de número 9: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Yahu habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito do Mashiach, ou seja, do ungido,
esse tal não é dele. Veja, irmãos, que aquele que tem o Espírito de Yahushua são de Yahushua. Mas aqueles que não têm o Espírito de Yahushua, esse tal não é dele. Nós temos que entender qual é o Espírito de quem somos. Então aqui a palavra está deixando bem claro: o Espírito da verdade é o que está habitando em nós. E a última ele diz: quando vier o Consolador, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, ele vos guiará em toda a verdade, e vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de todas as coisas que vos tenho dito. Aleluia! Aleluia! Olha o verso 14. Romanos 8, verso 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Yahu, esses são filhos de Yahu. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Yahu. Aqueles que são nascidos pelo Espírito do Altíssimo, eles recebem a confirmação do Espírito do Altíssimo que nós somos seus filhos. E disse a palavra por intermédio da doutrina de Yahushua que só seremos filhos do Altíssimo Yahu desde o momento em que nós estejamos amando uns aos outros, perdoando uns aos outros, levando a carga de uns aos outros, suportando a fraqueza de uns aos outros, para que Yahushua cresça e nos amadureça a viver a tua justiça. Então, irmãos, o Espírito do Altíssimo, ele testifica com o nosso espírito, e testificando com o nosso espírito, ele nos ensina de que espírito nós somos. Não pode habitar dentro de nós um espírito religioso, e sim um espírito de verdadeiro adorador. 1 Yahuanã, que é 1 João capítulo 3, verso de número 24. E aquele que guarda os seus mandamentos nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. E a última ele tem nos dado do Espírito dele, porque ele dá do Espírito dele a todos quanto lhe obedecem. E se alguém não tem o Espírito de Yahushua para dar testemunho da verdade, esse tal não é de Yahushua. E os que são de Yahushua não podem fazer vingança com as suas próprias mãos, não pode procurar fazer justiça por meio da vingança com as suas próprias mãos. Aleluia! Aleluia! 1 Yahuanã capítulo 4, verso de número 13. 1 Yahuanã capítulo 4, verso de número 13. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Nós somos seguidores de Yahushua, e Yahushua, ele é o Salvador do mundo, e nós somos seus seguidores, nós somos seus imitadores, e como imitadores de Yahushua,
Nós temos que estar encarando a natureza da nossa missão: salvar o mundo. Quem crê em Yahushua não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Aquele que crê em Yahushua será salvo, tanto aquela vida como toda a sua casa. Quem crê assim e recebe esta palavra, diga aleluia. Aleluia. No verso 6, olha o que Yahushua diz. 1 Yohanan capítulo 4 verso 6. Capítulo 4 verso 6. Nós somos de Yahu. Aquele que conhece a Yahu ouve-nos. Aquele que não é de Yahu não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. A nossa missão é buscar e salvar os escolhidos de Yahushua. O escolhido, ao ouvir a palavra da verdade, eles vão dar crédito na palavra, eles vão ouvir. Aquele que é de Yahu vai nos ouvir, mas aquele que não é de Yahu não nos ouvirá. Nisto conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Então guarda esta palavra: o que está em nós é o espírito da verdade. E este espírito é manso, este espírito é humilde, este espírito é longânimo. Temos que ter paciência, temos que lutar pela salvação dos escolhidos do reino do Salvador Yahushua. Quem recebe esta palavra, diga aleluia. Aleluia. Quem recebe esta verdade, diga aleluia. Aleluia. Amada igreja, vamos dobrar os nossos joelhos para agradecer ao nosso Criador. Peça à igreja que esteja orando em favor da vida do irmão Paulo Biratã e da irmã Giselda, ali da cidade de João Pessoa. Esteja orando, igreja, também em favor da irmã Marluce, da cidade de João Pessoa, em favor não somente da saúde, mas da libertação, da salvação destas vidas. Peço à igreja que esteja orando em favor da saúde da irmã Yumeri, ali de Ponta Grossa, e vamos orar uns pelos outros. Ó amado Salvador Yahushua, louvado e exaltado seja eternamente o teu nome. Te agradecemos por esta palavra que nos revelastes para que pudéssemos nos alimentar dela nesta noite. Desperta em nós o sentimento de buscar e salvar aqueles que estão perdidos, e não nos deixe se acomodar com as coisas deste mundo, pois tu dissestes na tua palavra que não é aqui o nosso lugar de descanso. Desperta a tua igreja a buscar e salvar os que estão perdidos a tempo e fora de tempo. Desperta os seus trabalhadores, que é tempo de trabalhar, porque vai vir um tempo em que não podemos mais trabalhar diante da tua seara. Apresentamos nas tuas mãos a vida do irmão Paulo Biratã, da irmã Giselda, da irmã Marluce de João Pessoa. Salva, meu amo, liberta e opera grandes milagres na vida desses irmãos. Tu és poderoso para realizar uma obra maravilhosa no viver deles. Ajuda eles a compreender de que espírito cada um de nós somos. Nós cremos que somos do espírito da verdade, pelo qual está nos guiando em toda a verdade. Ó meu amo Yahushua, onde chegar estas mensagens, seja na nossa nação ou fora da nossa nação, que as vidas possam refletir e compreender que nós somos chamados para uma missão, e diante desta missão nós somos, meu amo, trabalhadores da sua seara. Ó meu amo, diante desta missão também nós somos como soldados do teu reino. Nos reveste de toda a armadura do teu espírito,
para que possamos suportar as afrontas, para que possamos suportar as pelejas, para que possamos combater o bom combate e conservar a comunhão na tua presença. Fortalece o irmão Paulo, a irmã Valéria, abençoa a irmã Esther, abençoa o irmão João, a irmã Zenaide e os seus filhos, abençoa a irmã Yumério, o irmão Américo e toda a sua família. Toca, meu amo, pela tua virtude, na saúde dos ossos, na saúde dos nervos, na saúde da carne desta tua serva, repreendendo toda enfermidade que possa estar na coluna, que possa estar alojada nas suas pernas. Enfermidade desapareça, desapareça desta vida em nome do Salvador Yahushua. Oh, meu amo, eu creio que no teu nome que reside todo o poder, para libertar, para curar, para transformar e realizar obras grandes e firmes na vida daqueles que creem em ti. Visita de uma maneira especial, meu Salvador, a saúde dos nossos irmãos da Paraíba, dos nossos irmãos ali de Recife, no Pernambuco, dos nossos irmãos de Navegantes, ali em Santa Catarina. Fortalece o irmão Altivo, a sua esposa, os seus filhos. Opera a tua salvação em toda esta família, meu Salvador Yahushua. Abençoa o irmão Leonardo, abençoa o irmão Roberto e a todos os familiares desses irmãos ali na capital de São Paulo. Abençoa grandemente a vida da irmã Dilmária, ali das Ilhas Vancouver. Oh, meu amo, esta tua serva, ela precisa do socorro que vem das tuas mãos. Opera obras grandes e firmes sobre a saúde da irmã Dilmária, ali no Canadá. Ela espera em ti, ela confia em ti. Ajuda ela, meu amo, a confiar. Ajuda ela a esperar, ajuda ela a contemplar o milagre que está sendo manifesto por meio das tuas mãos. Livra ela dos laços da morte, livra ela dos perigos, livra ela de toda a investida do maligno e ajuda esta tua serva a contemplar coisas grandes e firmes da parte do teu reino, para que ela possa, meu amo, trabalhar na tua seara a tempo e fora de tempo. Enfermidade desapareça deste corpo em nome do Salvador Yahushua. Em nome do Salvador Yahushua, em nome do Salvador Yahushua, não resista a doença, não resista a enfermidade, onde estiver alojada sobre este corpo, toda enfermidade desapareça, em nome do Salvador Yahushua, o Rei Eterno. Oh, meu amo, recebe a nossa eterna gratidão, abençoa grandemente, dando força, vida, dando poder para cada um de nós, para que possamos suportar as mais terríveis afrontas e perseguições do adversário contra as nossas vidas, de maneira que possamos estar amando-os de uma maneira espiritual, em teu nome, ó meu amo e Salvador Yahushua. Aminal. Aleluia. 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 Vamos encerrar, irmãos. Aleluia. Levantai as vossas mãos por um ato de fé. A Shalom do Salvador Yahushua, o Rei Eterno, o amo da grande seara que se faz aqui na terra, seja sobre a vida de todos os seus ceifeiros, fiéis e verdadeiros, hoje e para todos sempre. E a igreja de todo o seu coração diga Aminal. Aminal. Amados ouvintes, a Shalom do Salvador Yahushua seja convosco.
Quem vos saúda é teu irmão em Yahushua, Edivaldo, da cidade de Sertãozinho, estado de São Paulo. A todos os que querem entrar em contato comigo pelo WhatsApp e pelo Telegram ou visitar o nosso canal no YouTube, sejam bem-vindos. No YouTube você pode acessar o canal Irmão Edivaldo Yahushua. Fale conosco pelo 016 98849 1818. 016 98849 1818. Que a bondade, a compaixão e piedade do Salvador Yahushua seja sobre a tua vida e de toda a sua família. Shalom, shalom, amados irmãos em Yahushua.